Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União ajuizaram dia 15 uma ação civil pública contra a União, contra a concessionária CCR Rio SP e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O motivo da ação é a adoção da cobrança eletrônica de pedágio, a já chamada e famosa Free Flow, pela concessionária CCR, com o aval da ANTT. Isso em caráter experimental que já está dando o que falar, Renato. Exatamente, Vlad, é importante, a gente tem pautado sempre aqui no Malha Fina as questões de forma que traga para a região novidades, informações. E a questão de ser, primeiro, caráter experimental já gerou, então, você criança, você mamãe, você que está aí nos ouvindo, agora nos assistindo pela web, chama o motorista da casa, porque isso é importantíssimo. Teve várias pessoas que procuraram, Renato, é real, vocês vão discutir esse assunto? Não, a gente não vai discutir, a gente vai apresentar através do vereador de Mangaratiba, Hugo Graçano, que está aqui ao nosso lado, essa questão. Porque muitas lideranças de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí estão nessa batalha. Aqui de Angra menos. Ah, por que Angra menos? Porque aqui nós não temos ainda o pedágio ainda e não teremos. Como é que eu posso participar? Botar a minha pergunta aí para vocês. Muito simples. WhatsApp da Rasca 3324, que você de Mangaratiba é 21, né? 2433688380 ou direto Instagram da Rasca, @RascaWeb. Hugo Graçano, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Rasca, em especial no programa Malha Fina. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Vlad, bom dia, Renata Aguiar. Bom dia. Prazer revê-lo aqui no programa Malha Fina, verdadeira aqui. Na Rasca Web. E prazer. Você trouxe o Amado aqui, tá, que tá aqui na sessão. Jonas. O Amado tá aí, é o Jonas, o Amado, vem ser amado. Esse é o slogan dele. É um prazer estar participando aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa luta. Eu espero que a gente possa dialogar, esclarecer algumas dúvidas também e falar sobre assunto tão importante, uma luta tão árdua que a gente está brigando, né, que a gente está enganjado contra essas irregularidades, contra essa covardia que a ANTT e a CCR vem fazendo contra o morador de Mangaratiba, mas contra todos os moradores também da região da Costa Verde e nossos visitantes e turistas. É importante, Hugo, a gente já fez N matéria sobre isso, movimentos, o pessoal de Itaguaí sempre chega muito junto. Por que Itaguaí? Porque ali daquela reta de Coroa Grande, muita gente trabalha, vem a Mangaratiba, vem a Angra e vai até Paraty. E essa turma toda, muitas vezes está com o espírito relaxado, vendo a beleza, esquece simplesmente da multa. Mas a multa chega. Sempre vem. Sempre vem. Hugo, a ação civil pública que suspende em caráter de liminar todos os autos de infração lavrados pela ANTT, desde o início da implementação do sistema Free Flow, né, que ainda se encontra em caráter experimental na rodovia Rio Santos, para o motorista, o que isso tudo significa? Então, Vlad, primeiramente é bom a gente explicar como é que foi todo esse processo, né? Primeiro a gente começou a alertar e brigar pela isenção do pedágio para moradores. Né? Principalmente eu posso falar da minha cidade, que foi a mais afetada, Mangaratiba. Sem dúvida. A gente tem 2 pórticos de cobrança em menos de 35 quilômetros um do outro. Nossa. Nós temos um ali no Itimirim, no Tiguçu, na divisa com Itacuruçá. Uhum. E logo em seguida a gente tem outro pórtico de cobrança ali na altura de Itacurubitiba, perto do Clube Med, já chegando aqui próximo à Conceição de Jacareí e Angra dos Reis. E a gente tem a distância de um do outro de 35 quilômetros. Surreal. E o pior, meu amigo, que o morador de Conceição de Jacareí, por exemplo... vai pagar 2. Ele, para frequentar, né, o único hospital público da cidade de Mangaratiba, ele é cerceado do direito constitucional primordial, que é o direito à vida. Porque o direito à vida... o direito à vida porque ele está indo para o hospital. Exatamente. Entendi, tá certo. Exatamente. É correto. E também tem o direito de vida, que o pedágio também tem muito questionamento sobre isso aí, né? Porque... Mas no caso aí o direito à vida, já que o cara quer ir ao hospital. Exatamente, isso. Porque ninguém vai ao hospital porque vai passear. Ou porque quer. Não é isso? A gente vai pro hospital porque tá passando mal, porque a gente tá precisando, necessitando de um atendimento médico. Uhum. E aí,
para esse cara, para esse morador de Mangaratiba, o mangaratibense, morador de Conceição de Jacareí, ele tem que pagar para ir e, claro, pagar para voltar, para ir no único hospital público que tem na cidade dele. Então, a gente estava brigando justamente pela isenção do pedágio Pro morador. pro morador. Aí depois, né, eu mesmo recebi uma renca de 8 multas, fui presenteado com 8 multas. E aí... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não, Tá? é complicado mesmo. Tô E aí rindo de nervoso, tô até coçando meu olho, tá tremendo já. Durante a operação, né, que começou a operar de fato já o sistema do Free Flow. Inclusive, o troço tem até nome em inglês, né? Free Flow. É lindo o nome. E aí eu fui na NTT para procurar saber como eu deveria fazer para recorrer, porque algumas daquelas multas eu tinha sido cobrado no tag e ainda assim eu fui cobrado a multa. Então eu queria saber como é que eu fazia para recorrer e acredite se quiser, nem a galera da NTT lá de Brasília que eu fui visitar sabia ao certo o que estava acontecendo. Ou seja, eu fiquei bem esclarecido que nós, moradores de Mangaratiba, região da Costa Verde, Angra dos Reis, Itaguaí, a gente foi cobaia de um sistema que ainda está em teste e não está 100% operante. Impressionante. Renato. Só para gente deixar claro aqui, esse assunto é muito importante para Itaguaí, Mangaratiba, Angra, Paraty, por que não dizer Rio Claro, que muita gente desce e utiliza aqui. A gente vai dar uma passada aqui, Vlad e Hugo, pela galera que tá chegando aqui no Instagram aqui. A Rosemary tá passando por aqui, tá dando um show de informações para você. Aí tem o Robson, a Silvia Helena, terapeuta. Senta o dedo aí, pessoal, coraçãozinho. Aí ela tá dizendo aí, o Gilberto Silva também passando por aqui. O Rafael Cedor, ele tá dizendo, nessa luta vai até o fim das multas. E ele tá lembrando aqui que o pessoal ali de Itimirim ainda tem um problema. O comércio é do outro lado, ou seja, o cara aí comprou um pão, filho. Ele paga pra ir e pra voltar. O Rafael é um dos líderes, né? Obrigado aí, Rafael, pela sua participação e seu depoimento. O Rafael Sendon, ele é... Itimirim, ele tá dizendo, tá em Itimirim. Ele paga 2 pedágios. O representante da associação do Itimirim Antigo Sul. E ele também é o líder dessas manifestações pacíficas que a gente fez. Fechamos diversas vezes, acho que você é testemunha disso, Renato. Fechamos diversas vezes a rodovia Rio Santos, né, para provocar o judiciário, para provocar as autoridades competentes, para que se tomasse alguma providência, cara. E assim, a gente só conseguiu ajuda mesmo quando manifestamos, então, ao Ministério Público Federal. Fui eu, o vereador Josimar do Cartório também, vereador de Itaguaí, Vinícius Zanella, que é assessor do deputado Anderson Moraes, que nos ajudou muito também. O deputado Anderson Moraes fez também uma audiência pública na Alerj. A gente pôde estar ali colocando o nosso anseio e nossa indignação, posso dizer assim, Vlad, para fora, né? E foi aquele doutor José Esquitino, o promotor da República, que acatou a nossa denúncia. Eu lembro bem que ele falou para mim assim, menino, eu sou jovem, né? Apesar da Marizinha pegar ali Muriqui legal, né? Tô ficando careca, gordinho. Mas eu tenho 33 anos. Ele falou, você é bem intencionado, acredito que você é bem intencionado, mas eu preciso que você me prove tudo o que você tá falando. Se você colocar tudo que você tá falando no papel e me provar, a gente vai até a Acuação Civil Pública e eu vou brigar pra gente ter e conseguir, ao menos nesse primeiro momento, liminarmente, a suspensão das multas. E foi dito e feito. Fizemos um relatório com mais de 280 laudas, um dossiê, provando que realmente, por exemplo, pessoas que pagaram pedágio e ainda assim tiveram multa, pessoas que, por exemplo, foram cobradas no tag 9 dias depois. Como é que você fica ali? Você que trabalha, você que tem os seus afazeres, fica todo dia verificando o sistema pra ver se tem multa. Pra ver se tem um pedágio lá pra você pagar. Coisa. Teve de 10 dias atrás, teve 15 dias atrás. E depois de 15 dias você é multado. Loucura. E o pior, que a NTT ela nos acha pra cobrar 195. Mas não nos acha pra cobrar 7,60, 4,60 e 7,80. Verdade. Da tarifa do pedágio. É uma baita covardia. Eu quero mandar um abraço aqui pra Rosemary Costa, tá lá na Ilha da Jipoia ouvindo a gente. Obrigado, Rose, beijo pra você. E o Maguinho, cara, o Maguinho é rodoviário. Tá dizendo parabéns por essa reportagem, muito importante mostrar pra população que essa CCR faz de serviço. Rapaz, hoje o negócio vai ser assim. Ô, Hugo, os motoristas que trafegam pela Rio Santos relatam muitas falhas, né, como você tá dizendo aí. Quais são as mais comuns, assim, que você lembra? Bom, o que a gente levantou, até o Rafael me ajudou muito, o Rafael Sendo, que está nos acompanhando. Sim.
E eu não posso também deixar de agradecer a todos que estão no nosso grupo de multas. Nós temos 2 grupos de multas. Olha o nível que chega. As pessoas estão formando grupo de multa, cara. Não, e o pior... Valeu, CCR. Obrigado. O nosso grupo de Tudo multas... que eu queria é entrar num grupo de multa. Só falta isso na minha vida. O primeiro grupo de multa tem... Não, a piada já vem pronta, gente. É verdade. Não Infelizmente. Infelizmente. O nosso primeiro grupo de multas tem cerca de 1.000 pessoas. Olha aí. O segundo grupo de multas... Eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Já tem falei pouco isso. mais de 400 pessoas. Nossa. E aí, graças a esse grupo também, ô Vlad e Renato, eu consegui montar esse dossiê. Porque eu falei, pessoal, gente, olha só, já que tem muita gente aqui que foi lesada, né, por esse sistema novo, que a gente está sendo cobaia, me mandem, por favor, o comprovante que eu possa colocar no papel para provar para a justiça que isso tá acontecendo injustiça com a gente. E os tipos de falhas que tem? As principais. As pessoas que pagam pedágio e ainda assim são multadas, né? As pessoas duplicata, né? que é cobrado ali no tag, né? É cobrado e mesmo assim também são multadas. Uhum. Um erro muito comum também, as pessoas que passaram ali tentaram fazer o pagamento da sua tarifa e não conseguiram. Que só vai chegar 9 dias depois, não está nem disponível naquele dia ali. Exatamente, e ficaram puxando e ficou dizendo lá, não há débitos, não há débitos. De repente... E de repente chega a cartinha de multa para ele e ele não teve nem como fazer o pagamento da tarifa do pedágio, né? Porque isso é um problema, Renato, de defesa do consumidor. Não, olha a loucura. O cara passa pelo pedágio, ele quer pagar o pedágio, mas ele não consegue, porque não está lá disponível para ele pagar, então ele não paga. Se não está disponível, não tem nem como o cara pagar. Mas de repente chega a multa porque ele não pagou. Exatamente. Olha a maluquice, cara. E o pior, né, que eu falei isso com um promotor diversas vezes, é a multa de evasão de pedágio. 7 pontos na carteira. E eu não evadi o pedágio, cara. Eu não evadi porque eu ainda diminuí a velocidade. Eu passei e eu quero pagar. Eu quero pagar. Eu tomo multa de evasão. Só que eu não tive nem oportunidade de pagar. Ou seja, é um sistema experimental que a experiência não tá legal, né? Então como é que pode gerar multa e cobrança para a população? E a gente tá sendo penalizado por isso não tá legal. É o fim da picada, bicho. Vamos dar uma passada aqui. Você tá entendendo? Aliás, eu não tô entendendo. Não tô entendendo nada. Vai, Renato. Tem aqui, dá uma passada no pessoal que tá aqui no Instagram aqui com a gente. Muita gente indignada aqui. A Sandra Almeida, ela entrou aqui. O Rafael aqui, ele diz que vamos até as últimas instâncias. Com certeza. Contra a CCR, São Paulo e a NTT. E ele diz que o ideal é lutar para isenção e cancelamento de todas as multas por evasão de pedágio. A gente pega uma carona aí, o pessoal que é rodoviário está com um problema seríssimo, porque a carteira de habilitação dele é a ferramenta que proporciona ele trabalhar. Se o ponto está na carteira, o que o Maguinho, a gente já falado sobre isso, o Maguinho que entrou em contato aí com a gente, tá num sufoco, não vai poder pegar o ônibus, o caminhão, o van ou o carro de turismo para trabalhar. Tem outro detalhe aqui, as pessoas estão deixando claro que tem problemas até, a Rê Miranda, ela diz aqui, mora em Muriqui, lá em Mangaratiba, a carteira nacional de habilitação dela, provisória, e já está com 4 multas. Ela não vai nem conseguir passar para pegar a carteira. Exato. Esse é o maior problema, né, Renato? Porque, como diz uma música brasileira, é problema puxando problema. Né? Porque isso foi em desfavor, posso dizer assim, do trabalhador e do cidadão de bem. Porque o cara que depende da pista para trabalhar, por exemplo, como é que ele faz se ele não tem a carteira, né, de habilitação? Se ele tá com 300 multas, 30 multas, 20 multas. Eu tenho um dado aqui que eu vou passar para vocês hoje, que foram 800 multas por dia. Nossa. Foram 708 mil multas até a data do ingresso da ação civil pública. E esse dado não é o Hugo que está dizendo, não. Tá a lá. NTT passou esse dado para o promotor da República e ele colocou na ação civil pública. Se a gente pegar 708 mil, Vlad e Renato, e multiplicar por R$195, que é o valor da multa, a gente chega a um valor de 141 milhões em multa. De reais que estamos pagando. Mais do que a arrecadação de Rio Claro inteira. Então, cara, que a gente está pagando isso tudo de multa por algo experimental que não está funcionando. E como é que o morador
o cidadão de bem e o trabalhador vai pagar por um troço que não tá funcionando? Bom, Renato, já falei aqui outras vezes que eu sou absolutamente contra pedágio, né? No país do imposto, dos trilhões, trilhões e trilhões e trilhões, infinitos trilhões todos os anos, a gente não deveria pagar nada de pedágio, tá? O governo deveria realmente bancar, estruturar, governo federal, estadual, municipal, não importa. É muito imposto que a gente paga para ainda assim ter que pagar pelo direito de ir e vir através de um pedágio. Agora, depois eles não querem o que a gente fica chamando de indústria da multa. Exatamente, é uma fábrica, É uma indústria fábrica. de multas, cara. Não é? E o pior, sabe o que é, Valdir? O pior é que a gente já paga trilhões, nosso impostômetro é um dos maiores do mundo, né? E eu digo que o seguinte, o governo, seja ele qual for, né, governo estadual, federal, municipal, ele espera criar enchente para depois nos vender a boia. Vamos lá. Não é verdade? Renato, é verdade, Renatinho. A gente aproveita aqui para lembrar que estamos aqui com o Hugo Graçana, ele é vereador de Mangaratiba, teve essa ação que realmente coloca que essas multas por revasão de pedágio, outra coisa, que sabe-se lá que nome que pode dar, é muito complicado. A Sandra Almeida, ela é moradora também de Itacuruçá, e parabenizando você aí, a Sandra Almeida, e tem alguns caras aqui que estão passando. O Dinho, por exemplo, a gente conversou com ele, ele é trabalhador na área de construção civil, ele estava dizendo que fica impossível ele ir, voltar. Esqueceu, tomou um monte de multa, está desesperado, porque ele depende do carro, é a caixa de ferramenta dele para trabalhar. Tem outro detalhe aqui também, que o pessoal do Detran está passando por aqui e eles estão até lembrando um outro fato. Então, o Detran, aqui de Angra dos Reis, está passando por uma obra, manutenção e pintura. Ele pegou aqui o posto de vistoria do Detran Angra, somente vai retornar às atividades no dia 29. O grande Eric Carvalho passando por aqui, já que é carro, Detran, Rio Santos. E tá um outro motorista aqui, ele disse que dirige caminhão. Ele está com o seguinte problema: eu passo de madrugada, eu não sei se a firma vai ou não pagar, e a habilitação é a minha, eu que sou o condutor. Vem debitado na conta dele e não na empresa. Olha só, o problema é maior ainda, né? Maior ainda. Pois é problema que chama problema, né? Exatamente, problema puxando problema, né, cara? Que loucura. E assim... Ele puxa peixe, ele tá falando aqui. Puxa, quando carrega peixe. E Renato, eu acredito que essa vitória, né, foi muito, muito gratificante para o nosso mandato, para nossa luta, né, para o nosso trabalho, porque essa indústria de multas afetou muita gente. Por exemplo, turistas que visitaram a região, não sabiam que aquilo ali tinha um pórtico de cobrança, não tinham trafegado, não mexem com tecnologia e descobriram na sua casa que foram multadas porque foram passear. Então, inclusive, está afastando as pessoas de visitar as belezas naturais que a gente tem aqui na região, não só de Mangaratiba, mas de toda a Costa Verde, que é linda. Tem outra que o Flavinho, ele tá mandando aqui, ele achou absurdo essas multas, também foi multado só porque atrasei o pagamento do pedágio, mas saliento que aplicaram a multa depois que eu já tinha pago, ainda tem esse outro problema também. É o que eu tinha falado. Os problemas não param, agora o cara pagou o pedágio e ainda foi multado por não ter pago o pedágio que ele pagou. Obrigado, Flávio, aí pela sua participação. Isso não tem limite, Hugo. E no início da operação, Vlad e Renato, é importante a gente lembrar que quando você passava ali no pórtico, para você efetuar a cobrança, você tinha que colocar a data que você passou, a placa do seu carro, o horário aproximado que você passou. Peraí que eu vou anotar tudo isso. De onde vem essa ideia, cara? Eu falei isso na audiência pública. Eu até então, né, até o ano passado, eu sou professor, eu dou aula em 3 escolas, o meu filho tem autismo, trato ele em Itaguaí, então passo ali com frequência. Direto. Estou vereador na cidade de Mangaratiba. Como é que eu vou ter tempo, né? Pra ficar... Qual minuto eu passei, né? Aproximadamente? É uma maluquice generalizada. E o pior, que a gente não tinha até o momento a possibilidade e a oportunidade de ter um local físico para consultar as minhas passagens, né, para tirar um extrato e para fazer o pagamento. Sim. E isso só aconteceu depois da nossa cobrança. Hoje tem
um totem em cada posto da CCR. Olha, eu quero trazer aqui a pergunta feita pelo Nelson Rocha, o nosso Nelsinho aqui, que vira e mexe participa do nosso Malha Fina com muita propriedade, a questão da pontuação na carteira por evasão de pedágio. Quando o cara passa no pedágio e não paga, né, ele sai voado, a evasão de pedágio, isso não está colocando ninguém em risco. Não é uma questão de velocidade, não é uma questão de condução do seu veículo de uma forma errada ou errônea. Não, não. Ele apenas não pagou o pedágio. Ele passou e não pagou. É uma evasão. Isso não gera dano direto a ninguém, a não ser ao cobrador do pedágio. Sim, o que isso tem a ver com pontuação na carteira? Me explica, cara. É só pra penalizar, não é só acabar com o cidadão de bem do trabalhador, pra acabar cara. Com o cidadão. Jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer ver um negócio que é um descaso muito grande, Renato e Hugo? Antes do ajuizamento da ação, o 2º Núcleo Regional de Tutela Coletiva expediu ofícios à concessionária Rio SP, a CCR, mas os ofícios sequer foram respondidos, né? É assim mesmo que eles estão tratando essa questão? E o pior, o Vlad... Pô, os caras nem respondem, Quando eu fui multado, né? Então, quando eu fui até Brasília e fui perguntar sobre essa situação toda com os representantes da NTT, lá em Brasília, né? Que eu fui para uma missão, acabou que eu aproveitei o ensejo para saber também, porque eu fui multado. Eu tive 8 multas no início do meado do ano passado. E aí eu fui perguntar para o diretor, para todos aqueles representantes da NTT, nem eles sabiam o que estava acontecendo. Então, assim, isso prova, né, cabalmente, que nós, né, sobretudo moradores e frequentadores da região da Costa Verde, fomos cobaia de um sistema que ainda não está 100% operante, cara. Mas está 100% cobrante. Se é que essa palavra existe. Nesse sentido, Hugo, você, assim como aqui em Angra, teve audiência pública, lá em Paraty, a presença da NTT e da CCR ela não é com a frequência e com pessoas com poder de deliberação. Ponto. Lá em Brasília, alguém te falou até quando vai essa experiência aqui com o Free Flow? Até 2025. Caramba, então ao longo desse ano de 2024 pode ser... Ainda está em período experimental. Tanto que a ação civil pública, o procurador da República deixou claro que é para suspender todas as multas liminarmente enquanto estiver em período de testes o sistema Free Flow, que está no contrato que é até 2025. A materialização da suspensão vamos começar a funilar essa questão. A suspensão da multa, obviamente, implica na retirada do ponto da carteira das pessoas também. Como será? Alguém já te falou ou surgiu? Como vai materializar? Que esse é o problema do Dinho, é o problema do pessoal lá que trabalha como rodoviário, dirigindo ônibus da Costa Verde ou de qualquer outra empresa aí. Eu tenho um professor em casa, né? O meu irmão é promotor do Ministério Público, trabalha em Resende. E eu, né, ele participa muito da consulta na hora do almoço, a gente aproveita, né? Já que a gente tem um professor lá em casa. E aí, quando ele leu, então, a ação, e leu, inclusive, a decisão da juíza, liminarmente, ele viu que foi um suspenso a exigibilidade das multas. Ou seja, os pontos não contarão, certo? E a multa, você não vai precisar pagar efetivamente essa multa. Ela deve aparecer na sua carteira digital como suspensa / anulada. Tem essa areazinha lá na sua carteira digital. Que bom. E ela tem que aparecer dessa forma, né? Como a decisão foi agora, semana passada, se não me engano, na quarta ou quinta-feira, eu não sei se já atualizou o sistema, as coisas já aconteceram. Porém, a gente acredita que com acontecer esse feriado também, que durante essa semana ou a próxima, deve estar aparecendo como suspensa todas essas multas que foram concedidas ali na rodovia Rio Santos, no pedágio da rodovia Rio Santos do sistema Free Flow. Nós lembramos aí que nós estamos ao vivo aqui com o vereador Hugo Graçano de Mangaratiba, que junto com N pessoas estão nessa batalha contra essas multas, os pontos na carteira, multas essas geradas a partir do
free flow, ou seja, do pedágio da rodovia Rio Santos, que você passa, não tem um ser humano, né, a cobrança manual. E aqui a gente deixa claro também que a Rasca Web, através do programa Malha Fina, tem o espaço, a gente já fez até contato com o pessoal da CCR, mas em função de férias lá, deram um outro nome da pessoa, da assessoria que poderia participar, ou pelo menos falar, mas gente de público fala aí para a NTT, para a CCR e para toda e qualquer empresa que está ligada a essa questão. O outro detalhe aqui é o seguinte, o pessoal do aplicativo aqui de Angra, a gente conversou com eles, ficam para baixo, para cima nessa rodovia, tem vários motoristas com problemas. E tem uma pergunta aí, esse primeiro grupo tá igual ao meu telefone, ele só pega 999 pessoas, daí para lá dá uma bugada e tem que partir para outro, né? Isso. Então existe um universo muito grande de pessoas que estão... Muita gente, né? Muita gente, Renato. Na decisão, na ação civil pública, o promotor Dr. José Esquitino, qual que eu tenho que agradecer muito, né, que foi o único, né, promotor da República que nos atendeu, me atendeu 3 vezes no seu gabinete, teve cuidado, atenção aos detalhes, abriu um inquérito onde eu pude estar colocando todas, eu junto ao Rafael Seno, a gente pôde estar colocando todas as provas que a população nos mandou. Então a gente tem que agradecer a ele. E realmente, o Renato, se o universo de multas foram 708 mil multas, meu amigo, você imagina quantas pessoas não foram lesadas por esse sistema. E fora as pessoas que ainda não sabem, vão tirar lá o seu documento desse ano e vão passar a saber do problema. Ô Hugo, a ação civil pública tem por objetivo suspender, né, em caráter de liminar, todos os autos de infração desde o início da implementação do sistema Free Flow. Vai zerar tudo mesmo? Então, hoje as multas estão suspensas liminarmente. Uhum. A juíza da 24ª Vara, ela determinou, né? Então, a liminar foi concedida. Uhum. Inclusive, agradecer muito novamente ao promotor, Dr. José Esquitino, promotor do Ministério Público Federal. Ele conseguiu isso em 2 dias, cara. Quando quer, né? Consegue, né? Ele conseguiu isso em 2 dias, inclusive. Porém, contudo, entretanto, não está anulado, né? As multas estão suspensas por uma liminar. Sim. Então, você concorda comigo, Vlad e Renato, que são 141 milhões em jogo? Sim. Então, É muito dinheiro. certamente a NTT, a CCR vão recorrer. Vão. Claro. Então é luta ainda, meu amigo, não tenha dúvida. Mas está suspensa. está suspenso. Agora, a gente só vai ter o resultado disso lá no final do processo, quando de fato as multas foram de maneira anuladas. Agora, então, quer dizer que eu posso passar pelo Free Flow sem problema, não tem multa mais. Está tudo suspenso. Tá suspenso. Ou só aquelas anteriores. Não, tá suspenso. Hoje está Eles suspenso. não podem mais multar. Não podem mais multar. Até segunda ordem. Até que provem que o sistema está 100% operante e que não está havendo covardia com a população e o cidadão de bem. Perfeitamente. Estamos com o Hugo Grassano aqui ao vivo na bancada do Malha Fina. Estamos com o Hugo Grassano. Convidado do dia. É o convidado. Ô Hugo, a ação civil pública indica também uma escassez de pontos de atendimento presenciais acessíveis aos consumidores, no caso os motoristas, além da muita burocracia que rola aí para o pagamento da tarifa de abuso de poder, até abuso de polícia da NTT. É assim mesmo? Tá desse naipe mesmo, Hugo? É desse nível, claro. Por que o microfone dele não tá funcionando? Fala, Hugo. Não tá. Parou o microfone. O quê? Oi. Agora sim. Pode falar? Pode Lá? falar. sim. Tá no ar. Você vê, né? O negócio é tão feio que até a tecnologia A dá uma gravada, rapaz. E olha que a gente não tá em sistema experimental, mas não, hein? Bom, então, Vlad, é o seguinte, a gente brigou muito porque nem todos os cidadãos, né, os moradores de Mangaratiba, os frequentadores da região, moradores de Angra dos Reis, precisam ter acesso à tecnologia, um celular, precisam conhecer, né, de tecnologia. Eu sou professor disso, mas nem todos precisam conhecer disso. Sem dúvida. Necessariamente ter esse conhecimento. Então, há necessidade de ter um posto, né, de ter uma maneira física para uma opção para quem que desejar fazer o pagamento. Porque, como eu falei, nem todos que foram multados
né, passaram ali e quiseram ser multados. As pessoas queriam efetuar o pagamento. Sim. Porque você prefere pagar 4,60 ou pagar 195, Pois é. né? Exato. Agora, não tiveram nem a oportunidade de puxar. Uma por desconhecimento, 2 porque realmente não conseguiu, 3 porque não tinha acesso à tecnologia. Então tem que ter uma maneira, uma opção presencial para ele fazer a consulta e O pagamento. Até em porque seguida. eu não lido com tecnologia, eu não quero saber de Agora, tecnologia na minha vida. Como é que eu faço? A gente eu tenho que ter um posto E presencial. eles colocaram um totem, né? Em alguns postos, pela rodovia, onde tem aqueles postos da CCR, eles Do apoio colocaram, ao né? usuário. Um totem. Só que esse totem, de vez em quando, tá desligado, esse totem, de vez em quando, tá quebrado, Ai, ai. o sistema tá fora. Então, assim, mais uma vez, é problema puxando problema. E graças ao nosso promotor, ele identificou isso também, né? Verificou que existe essa problemática e colocou que a CR ela precisa, né, colocar mais pontos disponíveis para a pessoa ter a opção de fazer o pagamento. Hugo, Vlad e nossa qualificada audiência aqui do Malha Fina. A Gisele colocou aqui um ponto importante. Todo mundo paga, todo mundo sabe que melhorou a rodovia. Porém, os postos onde estão, ou tem um rio, ou seja, o cara vai ter que atravessar navegando com carro, coisa que não acontece, ou em outro ponto, tá numa curva onde tem uma montanha ou vai pelo mar. Não dá para... Então, descaracteriza essa fuga. Não tem... O cara tem que passar na BR. Tem que passar. Simples assim. E outra coisa, o Rafael Seldon, ele coloca aqui que, na verdade, esses 13 milhões é muita grana. Então, 1.300.000 reais, que é o valor da multa que você colocou, Sim. é quase 10%. 10% da arrecadação vem de multa. É um número muito alto para Absurdo. qualquer... absurdo. É o que a gente volta a falar da indústria da multa, cara. E penalizando o cidadão de bem, o trabalhador, que precisa da pista para poder chegar em casa, para o direito de vir. O cara tá falando aqui que ele é motorista de aplicativo, ele disse que não queria se identificar, que ele falou, aqui nós não temos o posto, o espaço para pagar. Mas tem uma coisa, sequências de radares a 60, 50, que sem querer você dá uma piscada já era. Então, aqui é radar em cima de radar, radar em cima de radar. E lá é pedágio. Lá é pedágio. Então você pode escapar de uma e cair no outro. Aquela maluquice que a gente já falou aqui no programa, os radares são loucos também, né, Hugo? Porque 40, 50, 60, 70, 80, não tem padrão. Não tem padrão. Eu passei... Pô, tem um radar ali, qual será? Eu já confundi. Já não sei se é 40, se é 50, se é 60, cada hora é uma coisa. Parece que realmente foi feito para complicar. Para dar errado. Para dar errado na cabeça do consumidor, para ele não saber qual é a velocidade e adivinha, para ser multado no fim. Exatamente. Surgiram aqui, nesse bate-papo aqui, a gente externo, que aqui é transparente, com relação a essa arrecadação. Dever de casa para o vereador Hugo. Tentar buscar, já que tem essa multa... Ela foi abolida ou pelo menos está suspensa. Mas em caso de acontecer, se reverte ou para alguma coisa para o município de Itaguaí ou para Mangaratiba ou alguma coisa. No caso de Paraty, lá na prainha, a gente não esqueceu de Paraty, para o município. Porque só o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, é ISS. uma coisa ínfima, muito pouquinho. Então, Renato, eu estou... mobilizando, né, toda a comunidade, todas as pessoas que foram lesadas por esse sistema, porque meu aniversário é dia 4 de maio. Antecipadamente, parabéns. Faço 34 anos no dia 4 de maio. E o que acontece? Como a gente quer ver o universo de pessoas, dos moradores que foram lesados pela NTT, a gente vou fazer um encontro lá no posto da CCR, lá em Itacuruçá. E vou pedir pro pessoal levar uma cópia da multa. Pra gente entender esse universo, o Renato e Vlad. Esse universo de pessoas da região aqui, não só os mangaratibenses, mas o angrense, o paratiense, que foram multados, né? E se puderem... levar uma cópia de uma multa para a gente poder também agora entender o universo disso e entender
por que também os prefeitos não entraram nessa briga junto com a gente? Isso é estranho. Essa é uma pergunta Você que tá tá aqui. entendendo? Pois é, não querem aí, se meter no probleminha? Exatamente, É isso. porque tá afetando né? todo mundo, cara. Não, e Não é tem possível, só eu que fui afetado. Não, de e- político na região, cara. Impressionante. E a Tem toda a Sandra razão. pergunta que se nessas idas, essas audiências, o que o cara ou o representante da NTT falou e da CCR? Porque aqui em Angra ela diz, aqui por aqui os caras entraram meio mudo e saíram calados. Então, na audiência pública, né, e quando eu falei que as pessoas queriam pagar, mas não estavam tendo a oportunidade, ela falou, não, a gente não ganha nada com a multa, não. Quem ganha é a NTT. A gente quer mesmo que o povo pague o pedágio. Eu falei, então não é possível, cara. A NTT é a Agência Nacional de Transportes Porque- Terrestres. Leia-se, Governo Federal. Governo federal. E eu falei assim, pô, porque a diferença de R$195 para R$460 é muita coisa, Muito. Sim. né? Então não é possível. Tu me deu uma ideia aqui agora. Vamos tentar com alguns deputados federais do estado do Rio de Janeiro, deputado federal, ver se tem alguma informação sobre essa questão, que tem vários deputados, ainda mais agora, essa época, assim, de política, o pessoal né? vai Tantos rufar dos candidatos, tambores, exatamente, para ver se dá para pegar isso aqui. A outra, tem uma outra Silvia aqui, a Silvia Helena, terapeuta, ela diz aqui Silvia, no terapeuta. nosso Instagram, isso é verdade, o pai do meu filho não pagou a multa e resolveu com essa medida, essa que surgiu agora, mas aí são casos e casos, então é muito difícil aqui para destrinchar, tem que ter uma ação e tem que ter formalmente pela justiça, não vou pagar, não vai chegar, mas agora tem a peso da justiça. Né? Exatamente. Agora tá escrito. Sendo que, né, Renato, é importante a gente frisar, esse processo não acaba por aqui. Vamos continuar a luta. Então, Pelo menos até o ano que vem, você falou até 2025, que é o período experimental. E a gente tá, e até o Rafael Sendon, né, o pessoal que está nos ajudando, Vivi, a Sandra, tem um monte de o gente pessoal que aqui está nos no ajudando Instagram. durante, né, os nossos atos, tinha fazer um novo ato, então, dia 4 de maio, né, em frente lá ao posto da CCR em Itacuruçá, para estar esclarecendo a população, para estar dizendo que ó, não acabou a luta não. E, inclusive, se vocês puderem, traz uma cópia da multa, que a gente vai entender esse universo de pessoas da região e também provocar os prefeitos da região aqui Sim. para ingressar junto com a gente nessa luta, de pô. uma passividade, Não é possível uma isso, cara. passividade irritante, cara, e aí, dos nossos aproveita e governantes, leva dos governantes que não estão se envolvendo nessa causa. E aproveita no dia 4 de maio, leva um presente pra mim e compra um pedaço de bolo. Vai dar um pedaço de bolo lá, aniversário. Camisa do parabéns. Botafogo pra você. Aí não, pô, aí não. Ô, Aí já é Hugo, demais. Deixa eu pô. só Vai, ver, vai, aqui vai. tem um caso aqui Vai, também Renato. no Instagram, o Fabiano de Cristo, ele botou aqui, bom dia a todos, complicado aqui em casa, estamos numa sinuca de bico, a minha esposa com CNH provisória, nosso carro está em nome dela e as multas vêm para ela, e eu tenho passado para mim, então ele diz que quem é o condutor é ele, mas daqui a pouco estoura também a habilitação, 40 pontos, É lembrando. problema atrás de problema, né, amigo? Os exatamente. problemas vão se multiplicando, né? Jeito, Tá cara. difícil, cada caso que surgiu aqui que... Ô, Hugo, estamos com o Hugo Graçano aqui, né, vereador de Mangaratiba, é o cara que está à frente aí desse embate, desse combate, desse questionamento todo sobre a cobrança de pedágio pela CCR, o sistema Free Flow, né, estado experimental, estão cobrando tudo errado, o sistema não funciona direito. Ô, Hugo, a ação ainda determina a agência a adoção de um prazo de 5 anos para o pagamento das tarifas de pedágio, tipo meia década para pagar a tarifa do pedágio. Eu posso atrasar um pagamento desse tamanho? É isso mesmo ou eu estou enganado? Então, essa questão, sinceramente, eu não entendi muito bem. né? Parece que a tarifa você não precisa pagar agora. Estão pedindo uma extensão de um prazo de até 5 anos para isso. Porque que acontece? Na verdade, a concessão, né? Se a gente partir do pressuposto lá de como funciona uma concessão, a gente vai entender, por exemplo, eu vou dar o exemplo da linha amarela. A linha amarela, a Lanza, né? Salvo engano, foi a primeira dentro da área municipal do Rio de Janeiro. Municipal do Rio de Janeiro. Ela destruiu, né? Ela construiu uma pista, ela destruiu morros, construiu a pista, né? Privatizou e as pessoas, para andar naquela pista, têm que pagar. Esse é o princípio de uma concessão. A empresa vai,
pega um espaço, explora, cria, né? E aí, você, para trafegar naquele espaço, você tem que pagar, porque a concessionária, ela fez as benfeitorias naquela região. Não é isso? Agora, Sim. olha o que aconteceu na rodovia Rio Santos. O governo deixou a enchente acontecer, deixou degradar. Aí chegou a CCR. Ela recapeia, pinta, coloca uma iluminação, uma sinalização ou outra, legal. E começa a nos cobrar por esse serviço, né? 4,60, enfim. Mas se você olhar no contrato, a duplicação e os maiores investimentos dessa empresa vêm após 6 anos. Então, olha só, ele vai fazer todos esses investimentos e as benfeitorias com o nosso dinheiro. Sim. Sim. Indo contra o princípio De que pressuposto. que ele tem que investir primeiro para depois... Exatamente, pô. Então, tá errado. Pois é. Porque a gente tá partindo do pressuposto, cara, do princípio da concessão. Ele já começa a cobrar e toda a benfeitoria que ele virá a fazer já é com dinheiro que ele já está cobrando. É com o nosso dinheiro, Cadê pô. o investimento original, inicial da concessionária? Você tá entendendo? É isso, é sobre isso, cara. É. Porque se a gente partir do pressuposto das concessões, eu digo todas as concessões do Brasil, eu dei o exemplo aqui da linha amarela, mas funciona dessa forma. E nesse caso aqui eles tiveram um pouco mais de pressa, porque já estão cobrando no caráter experimental. Experimental. Exatamente. Adiantaram o sistema de cobrança. E por isso que ficou esse monte de parecida, um monte de transtornos ao morador e quem depende, cidadão de bem que depende da pista, porque eles precisavam mostrar que estavam fazendo benfeitorias para nos cobrar. Me atrapalhou, meu amigo. Cabe até um danos morais aí. Vai com tudo. Tem duas coisas que tem que fazer uma leitura. Existem alguns governos que queriam e sinalizavam pela privatização. Ponto. No nosso caso, rodovia Rio Santos, eu até abri aqui 270 quilômetros entre Ubatuba e lá em cima, ou lá embaixo, como queiram, ali a entrada da antiga Rio São Paulo, o Oscar Brito ainda tomaram, entre aspas, um pedaço de 10 quilômetros da Avenida Brasil. Exatamente. Aí o pessoal fala, Avenida Brasil está passando por reforma. Não, é a CCR. Mas jogaram no colo da empresa, não estou defendendo a empresa, porque não cabe, mas é uma questão de registro. O pedágio inteiro só veio porque acoplaram a rodovia em São Paulo. Agora tem uma briga de foice para fazer a duplicação da Serra das Arás. A gente deu aqui uma obra caríssima. Foi presidente, foi governador de São Paulo, foi do Rio, rufaram tambores. 8 quilômetros. É uma obra caríssima. Em suma, fazer milagre com o chapéu dos outros é muito fácil. Fácil, mole. Porém, o papai BNDES banca muita coisa, é investimento. Exatamente. Então é uma coisa que a gente sabe que o Free Flow tá em experiência, querem botar lá na Ponte Rio-Niterói. Rapaz, eu quero ver o bicho que vai dar ali, cara. Então, e é um negócio, vou dar um exemplo, a gente vai muito aí para um lado para o outro, tem a questão da Rio Ecominas, o arco metropolitano, que é ali um acesso à nossa Costa Verde, estava abandonado, até poste roubaram. Exatamente. Levaram poste, cara, tem coisa que é só, aí resultado, hoje tem lá o pedágio, aí jogaram no colo da Rio Ecominas aquela bendita daquela estrada entre o Trevo de Magé e a Niterói Manilha, para quem vai. Um posto de pedágio está lá. E teve uma briga feroz com o pessoal de Guapimirim, que eles não queriam, que o cara de Guapimirim era 3 vezes, se ele saía, tipo ali em Itaguaí, vai na padaria, tem que pagar, vai atravessar a rua, tem que pagar. Aí liberaram aquele posto lá de cima. Mas isso foi uma luta da comunidade. O que a gente está dizendo aqui? Se lutar, chega lá. Consegue. Tem sempre o bom senso da justiça. Se está nos autos, doutor, não está. Por isso que ele virou para você e falou: menino, coloca isso tudo no papel e prova que eu dou canetada em 48 horas. Olha, a gente agradece demais a presença do vereador de Mangaratiba, Hugo Grassano. Hugo, demais, cara. Explicou tudo que tinha que explicar. Os microfones e as câmeras da Rasca Web do nosso Malha Fina são seus para as suas considerações finais. Convida novamente aí vai rolar um fotão.
Uma foto maravilhosa, cada um com a sua multa, É, né? Imagina, no dia do exatamente. aniversário do Hugo. Dia 5 Vamos de comemorar. maio. Vai ter 4, bolo? 4. Vai ter bolo. Vai ter bolo e tudo, cara. Já tô vendo a foto lá. Vai. Bolo de multa? Chegando. Aí, Essa pode piada ser- pronta, A né? piada bem pronta. É, pode ser também, né? Mas eu quero, né, comer um bolinho também, né? Eu acho que eu mereço também. merece. Sou, Todo mundo também sou filho merece. de Deus. Ô Vlad, Renato, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deixar aqui um bom dia a todos que participaram aí com a gente. Muita gente. Foram muitos nomes, então eu acho que Os que pegaram carona de Detran rodoviário também aproveitaram. colocaram aproveitaram. vocês aqui. Mas eu queria Faz muito parte. aqui aproveitar o programa Malha Fina, Rasca Web aqui, o Vlad, para convidar as pessoas que foram multadas, as pessoas que se sentem lesadas, né, a todos que de alguma forma tomaram alguma multa de evasão de pedágio, para levar uma cópia dessa multa pra gente lá no dia 4 de maio. Aproveita e me dá um abraço, leva um presente, né, que não seja cópia da multa. Aonde né? vai ser mesmo, Hugo? Vai ser ali no... Tem um posto da CCR ali próximo a Itacuruçá. Itacuruçá. Ali logo na entrada de Itacuruçá. A 10 quilômetros, 5 quilômetros do pórtico de cobrança ali, logo primeiro, no Sim. Itimirim, Sul. Então a gente tá Não tem mobilizando. ideia de fechar a rodovia, essa Não, coisa, não. que aí tem a polícia Não, a ideia rodoviária, é eles fazer estão aqui ligados. A aqui ideia é fazer um churrasco mesmo, comer um bolo e a gente Aham, poder entender o universo de multas perfeito. dos nossos moradores da região da Costa Verde e provocar também os chefes do Poder Executivo, Tá fraco. né? Pra gente ver se eles mobilizam e nos ajudam também nessa causa. Pois é. A gente já teve uma baita de uma vitória, que foi a suspensão liminar de todas as multas. Mas eu entendo que a gente tá mexendo com um órgão federal. Eu sou um vereador Desse tamanhozinho. pequenininho, em todos os sentidos, né? Numa Baixinho, cidadezinha pequenininha, Numa cidadezinha numa regiãozinha pequenininha. que mas- tá mexendo com 141 milhões arrecadados em multa, cara. os caras devem estar apavorados. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser uma luta judicial. Vai mesmo. Agora, se a gente tiver União. né, o chefe dos poderes Claro. executivos ajudando a gente a estar nessa briga, que a gente já foi provado que é uma baita de uma covardia contra o morador, o cidadão de bem e o trabalhador, eu acredito que a gente vai junto, unidos, conseguir a vitória lá no final do processo. O resultado. Então, a gente pede que as pessoas levem uma cópia da multa no dia 4 de maio, vai cair num sábado, a partir das 10 horas da manhã, a gente já vai estar lá, para que a gente possa estar reunindo esse grupo, até esclarecendo para quem tem maiores dúvidas sobre a questão desse processo. Maravilha. Perfeito. E a gente deixa Fechamos. claro, as pessoas que chegaram depois aqui, estão fazendo print aqui da tela e coisa e tal. A matéria completa vai estar lá no canal da Rasca, no YouTube. Então você vai ter toda essa fala do Vlad, do Renato e do nosso convidado especial, que é o Hugo, que é o vereador lá de Mangaratiba, onde ele conta, relata e pontua, e a participação dessas pessoas todas aqui, que deixa aqui muito, muito, muito feliz, porque é um problema de quem usa a rodovia Rio Santos. E a gente reafirma que para a NTT, CCR, os prefeitos da região, pegamos lá de cima, o Luciano Vidal, o daqui de Angra, Fernando Jordão, o Alain, lá de Mangaratiba, meu amigo Rubão, lá de Itaguaí, portas abertas aqui. Aqui a gente é transparente. Simplesmente queremos resolver. Ok, e também convidamos aqui a própria CCR, né, a galera dos aplicativos aí, os motoristas, todo mundo tem voz ativa, aberta aqui no Malha Fina. Muito obrigado, Hugo, mais uma vez pela Fique sua com Deus. participação. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. E o Malha Fina segue até o meio-dia.